noite a todos vocês. Obrigado por se inscreverem no nosso canal, aqueles que já se inscreveram. Obrigado àqueles que ainda irão se inscrever. Agradecemos a todos vocês por assistir a nossa programação, né? Sem vocês seria impossível nós fazermos esse programa. Peço a vocês que deixem seu like, aperte o sininho e nos ajude a manter esse programa no ar, se inscrevendo, não é? Eu gostaria de fazer uma oração por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. Eu peço a vocês que mentalizem o problema que vocês estão passando, estão vivendo nesse momento e se concentre até o trono da graça, porque tudo aquilo que nós colocamos no altar de Deus, ele nos retribui em dobro. Então faça suas petições, feche seus olhos nesse momento e curve as suas cabeças. E oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de teu Filho amado, Senhor Jesus, entramos na tua presença, Senhor, meu Deus, nesta noite, Pai querido, para pedir a ti, Senhor, meu Deus, uma proteção especial para todo aquele, Senhor, meu Deus, que está nos assistindo. Pai querido, nós viemos pedir, Senhor, meu Deus, a tua orientação, Pai querido, para que todos os problemas sejam solucionados. Pai querido, tira, Senhor, meu Deus, a dúvida, Pai querido, que se encontra, Pai querido, na mente dessa mulher, na mente desse homem, Senhor, meu Deus, a qual, Pai querido, se encontra desesperado, pensando, Senhor, meu Deus, que não há mais jeito, pensando, ó Pai, que não há solução, mas a solução vem de Ti, Pai, ela não vem do homem. Então, nesta noite, Pai querido, estamos aqui, Senhor, meu Deus, unindo, Senhor, meu Deus, a minha fé com a fé de todas essas pessoas a qual estão nos assistindo, Pai querido, para pedir a Ti, Senhor meu Deus, uma solução, um alento, uma cura. Pai querido, uma graça, Senhor meu Deus, uma bênção financeira, Senhor meu Deus. Derrama a tua unção, Pai, derrama o Teu poder sobre cada um, Pai querido, reunido e espalhado por toda a superfície da terra, Pai querido. Por cada pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor. Senhor, meu Deus, visita aquele povo de Israel, Pai querido, a qual estão sofrendo um ataque, Senhor, meu Deus. Visita, Pai querido, cobre com teu sangue aquele lugar, Senhor, e protege, livra, Pai querido, os inocentes, Pai querido, que estão a sofrer, Senhor, meu Deus, por uma guerra, Senhor, meu Deus, causada pelo homem mal intencionado, Pai. Pai querido, protege teu povo, livra, guarda, livra de todo mal, Pai, eu que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gabriel, o que temos para hoje, Gabriel? Mais uma carta. Eu já entrei pro seu telefone. Já mandou para mim? Vamos procurar aqui. Vamos lá. Vamos ler. Pastor Djalma, se eu sair da igreja, eu posso fazer o que eu quiser? Nossa, legal. Porque a minha irmã saiu da igreja e começou a fazer um monte de coisas erradas. Até namorar um monte de homens diferentes. Ela é noiva e o noivo é cristão e um bom homem. Um homem sério e de bom caráter. Ela agora bebe escondido da minha mãe e faz muita coisa de errado. Agora, de uns tempos para cá, ela está ficando doente, muito depressiva. Está estranha, chora sem motivo. Tem horas que a aparência dela fica estranha, como se perdesse o brilho. Se tornou uma mulher doente, pastor. Será que é porque ela saiu da igreja? Pois ela saiu porque não concordava com as atitudes da pastora, que é uma mulher aparentemente calma, mas não é. É uma megera. E quando a minha irmã saiu, a pastora falou para minha mãe que ela iria voltar quebrada e que o mundo iria ensinar ela o termo do bom viver e que ela iria esperar a volta dela toda amassada, quebrada pelo pecado. Então, pastor, eu lhe pergunto, somos prisioneiros da religião? Não, não somos prisioneiros da religião. O que ocorre é o seguinte, não é? Muita gente sai da igreja e acha que pode fazer o que quiser. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, nova criatura você é. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então o que acontece? O Espírito Santo entra na tua vida e limpa a casa, limpa você. Então você começa a seguir uma vida ressurreta.
Você começa a seguir os preceitos e os trâmites bíblicos. Até que, quando você se afasta daquilo tudo e você fala, agora eu posso fazer o que eu quiser, você fica vulnerável a um ataque. A maioria dos pastores sabem que quando você começa, ou seja, a pecar e o Espírito Santo sai de você, você sai, né? Perde aquela unção espiritual, a sua vida começa a ficar uma bagunça. Então eles sabem que você vai voltar destruído. E no caso da sua irmã aqui, é uma coisa tremenda, porque o que entrou nela parece ser algo espiritual. Primeiro que ela sofre uma palavra de maldição da pastora. Ela deve ter saído já da igreja embaixo de maldição. Essa mulher amaldiçoou ela. Então o que ocorre é que ela agora tem que fazer o seguinte, ela tem que botar a cabeça no lugar e fazer o retorno. Ela tem que retornar e conversar com essa pastora. Diz que não quer mais seguir a igreja, sai da igreja. O problema todo é o seguinte, você não precisa estar dentro de um CGC, de uma inscrição estadual, não. O que você precisa é ter uma intimidade com Deus. O que você precisa é não pecar. Ou seja, você ser uma mulher separada ou um homem separado. Ou seja, separado do quê? Do pecado. Nós somos pessoas normais porque nós estamos no mundo. Somos sujeitos a toda a sorte de maldade. Erramos. Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço toda hora. Ou seja, é um espinho na minha carne. É mais ou menos assim, eu pego com a direita, perdoo com a esquerda. Pego com a direita, perdoo com a esquerda. É mais ou menos isso. Só que o que acontece é o seguinte, quando eu peco, quando eu erro, o Espírito Santo se afasta de mim. A Bíblia diz não, você diz aqui que ela é noiva. Se ela é noiva, ela teria que respeitar o noivo, né? Mas quando ela sai da igreja e começa a se relacionar com vários homens, o que ocorre? É um problema para esse noivo também, depois que esse rapaz se casar com ela. Como é que pode ser? Eu sou santo, estou na igreja. Eu sou o demônio, estou fora da igreja. Como é que é isso? É tá, metá? Não, não pode. Você tem que ter uma postura. O que rola também na sua irmã também é um pouco de caráter. Por quê? Porque aquele que precisa de uma religião para ser domado, né? Ele não é uma pessoa, mas sim um cãozinho adestrado. Então o que acontece? O homem sem religião, né? Ele aparentemente é um homem normal, mas a religião é o homem tentando se religar a Deus. O evangelho não. O evangelho é Deus ligando o homem a ele. É totalmente diferente do que as religiões inventadas pelo homem. O evangelho, ele cura, salva, liberta, transforma o homem, tira a arrogância, tira a cara de mal, tira a arma de fogo, te faz uma nova criatura. No caso da sua irmã, ela saiu, né, da igreja e começou a bagunçar, a beber, a fazer tudo aquilo que a carne dela pedia, porque a carne dela pede, né, toda essa situação. Aquilo entrou nela, entrou os 7 piores, voltaram e bagunçaram tudo. Então agora eles já usaram, agora ela está vivendo um momento de depressão. Nesse momento de depressão ela tem os picos de euforia. Tem hora que ela está alegre, está aquela mulher poderosa, empoderada. Daqui a pouco ela está aquela situação triste. É como se fosse a psique e a Afrodite. É mais ou menos isso que a psicanálise diz. Então ela está naquela explosão de hormônios. Toca um rebu. Depois aquela situação sai dela e ela fica tristinha, mirrada. É assim que acontece. O diabo entra na vida da pessoa, usa a pessoa. E depois ele sai. E quando ele sai, a pessoa fica um bagaço. E a tendência disso tudo é doença, é se destruir. Então ela tem que fazer o quê? Como ela recebeu uma carga negativa dessa pastora, ela tem que ir lá e fazer o caminho de volta, fazer o caminho contrário. Chega lá e conversa com essa mulher. Diz para essa pastora, eu quero sair, eu não quero ficar na sua igreja ou algo parecido, porque tudo me é lícito, né? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, se Cristo nos libertou, o jugo foi despedaçado. Então, o que ocorre é o seguinte, hoje, ela tem que fazer um caminho de volta, se consertar no local onde ela frequentava e sossegar a viola. Não digo para ela nem procurar outra igreja, vamos fazer assim. O pessoal fala, pô, pastor, tu é maluco falar um negócio desse. Não é realidade. Ela tem que ficar onde ela se sente bem, como ela se sente bem.
Então o que acontece? Quando eu procuro estar dentro da palavra, não preciso estar dentro de igreja, socado em lugar nenhum, em CGC, inscrição nenhuma. Mas eu preciso estar fazendo o quê? Eu preciso estar buscando a Deus em espírito e em verdade. Uma mulher perguntou para Jesus: Senhor, aonde eu devo orar? No templo ou no monte? Os samaritanos oravam no templo, não oravam no monte. Os judeus oravam no templo. Jesus disse: nem no monte, nem no templo, mas entra no teu quarto e fala em segredo com teu pai. Então é mais ou menos assim. É preciso ter uma intimidade com Deus. E intimidade se constrói a cada dia. O meu culto começa na hora que eu acordo. A minha santa ceia começa quando eu sento com a minha família à mesa. É assim que funciona, essa é a comunhão. Isso ninguém nunca vai falar. O sistema religioso não vai falar isso para você. Mas eu lhe digo, é preciso que a sua irmã tome uma posição com Deus e pare de pecar. Respeita o seu noivo. Começa a mudar seus hábitos de vida. Assim como se transformou pecaminosamente, começa a mudar a situação. E eu peço a você, minha amiga, que mostre esse vídeo para ela. Mostre para ela para que ela acorde. Para que Deus venha fazer uma obra. Porque ela já teve lá atrás, conheceu a palavra lá atrás. Então ela vai voltar ao primeiro amor. Porque Deus transforma o homem. Ele tira o homem do pó. E ela está sofrendo nesse momento. Ela está como, digamos assim, como um jarro rachado. Por mais que você encha d'água, você vai deixar ele lá. De dia, no dia seguinte, ele vai estar quase seco, porque a água está indo embora. Assim é o homem sem Deus. Ele pode ir para vários cultos, para onde for, ele vai se encher, mas vai se esvaziar. Então é preciso tampar essa brecha. É preciso tampar essa brecha que está sendo o pecado. Ou seja, ela está sendo levada, né? Isso porque ela quer, porque Deus opera no querer. Senhor, eu não quero. E Deus começa a entrar no teu querer. Porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Mas aquilo que eu não posso, Deus move céus e terras. E assim ela pede socorro e busca força espiritual. Começa a ler a palavra, entra em Gênesis, sai em Apocalipse. Começa a buscar esse poder, começa a fazer um jejum, a jejuar. Começa a ter uma intimidade com Deus, ela e Deus. E tudo vai se resolver. E no momento certo, Deus vai dar uma igreja para ela, ou até mesmo ela vai voltar para a igreja dela, não sei. Né? Não sabemos os planos de Deus, ou os planos dela também, né? Mas que Deus fortaleça a sua irmã, Deus fortaleça a sua vida, fortaleça a sua família, fortaleça esse noivo, que Deus venha orientar a ele, venha buscar e capacitar, e que Deus também oriente essa pastora, para que ela não lance palavra de maldição para ninguém, porque aquele que está à frente do ministério, ele tem que levar bênçãos, e não palavras torpes. E todo pastor sabe que quando você sai da igreja, você começa a aprontar. Então você vai voltar quebrado. A maioria sabe. Eles sabem dessa situação, então eles nem esquentam. Mas nós temos que fazer o quê? Ainda que seja uma alma, né? Deixa as 99 ovelhas lá e vai buscar uma. Por quê? Porque são vidas. Isso é reino. Reino é vidas. Não é? Respondendo a sua pergunta, muito obrigada, minha amiga, que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Não é? E eu peço a vocês que se inscrevam no canal, nos ajude a manter esse programa no ar, e que Deus abençoe a sua vida, lhe dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, e creia que a sua vitória é a minha vitória.